Olá, está no ar Viva com Excelência, um programa da Igreja Batista Bethesda, uma igreja em que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. É muito bom estar aqui com você toda semana e nós temos um desejo de desafiar você e a sua família a viver com excelência em todos os aspectos. Por isso esse programa tem o propósito de falar dos mais variados assuntos para desafiar você. E como sempre, nós temos os nossos quadros preparados com muito carinho para você. O Percepções, que é uma palavra para você e para a sua família. O 180 Graus, que são histórias de vidas que foram transformadas. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão dos animais abandonados. Nós vamos entrevistar daqui a pouquinho a doutora Júlia Flórios, da ONG Vira-Lata, Vira-Vida. Mas antes disso, eu quero que você acompanhe as notícias da Igreja Batista Bethesda. Somos uma igreja em células e semanalmente nos reunimos nas casas em centenas de endereços. Venha participar conosco. Receba uma palavra de esperança todos os dias. Ligue para a vida. Um serviço diário de mensagem para o seu coração. É só ligar. Todos os sábados, encontro da Juventude Live. Às 18 horas, Live Evolution para jovens de 12 a 17 anos. E às 20 horas, Live Livre para jovens de 18 a 36 anos. E nos domingos, nossas celebrações são para toda a família. Às 18h30, no Clube Atlético Piracicabano. Acompanhe a Bethesda nas redes sociais. Twitter, @IBBethesda. Facebook, Igreja Batista Bethesda. E acesse o nosso site www.batistabethesda.org.br. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, pertinente, que é a questão dos maus tratos aos animais, do abandono dos animais. E eu vou conversar com a Júlia Flórios, que é médica veterinária da ONG Vira-Lata, Vira-Vida. Muito bem-vinda. Boa noite, Júlia. Obrigada, pastor. Boa noite. É bom ter você aqui no Viva com Excelência. Obrigada, digo mesmo. Júlia, para começar a nossa conversa, como é que começou essa história aí da ONG Vira-Lata, Vira-Vida? Como é que começou a ONG? A ONG começou em 2009, né? A gente soube de um caso de uma senhora que tinha aproximadamente 500 cães numa chácara. Ela não estava mais conseguindo manter a chácara sozinha, né? Os cães estavam num estado lastimável, todos muito magros, debilitados, com sarna. E aí, como surgiu esse problema aqui em Piracicaba, as meninas se reuniram e foram prestar assistência para essa senhora. E aí que surgiu a ONG Vira-Lata, Vira-Vida. A gente virou a vida daqueles animais que estavam fadados à morte. Foi muito legal. Muito legal. E como a gente já sabe, a questão dos animais abandonados, não só na nossa cidade, no país inteiro é uma coisa séria, né? Tem um dado que diz que tem pelo menos 30 milhões de animais abandonados. Eu creio que é até maior, né? É uma estatística. Por que isso tem acontecido? Acontece ainda porque as pessoas não têm consciência e continuam jogando cachorro na rua, né? Continuam abandonando. Eu digo jogando na rua porque é literalmente isso que eles fazem, né? Abre a porta do carro e abandona. Então é um problema super sério. E outro problema é a castração. Muitas pessoas ainda têm um pouco de receio em castrar o seu animal, né? Tem alguns mitos aí que perduram e isso faz com que as pessoas tenham um pouco de receio. E a castração, na verdade, é um ato de amor e só vai fazer bem para o animalzinho. E prioritário. Prioritário. Isso é um fator assim, fundamental para diminuir a população de animal na rua. E é para a saúde deles também? Para a saúde deles, para a nossa, né? Porque algumas doenças são zoonoses e acabam passando do cão para o homem. Então, a diminuição dessa população na rua é fundamental. Assim, dentro dessa questão da castração, né? Eu ouço muitas pessoas falarem, carentes, que eles não têm condições, não têm acesso. Que dica você pode dar? Talvez para adotar um animal é necessário colocar na ponta do lápis. Sim. O animal não é um brinquedo. Não é um brinquedo, né? Não é descartável. É fundamental assim, que a partir do momento que você decide adotar um animalzinho, é importante que você tenha consciência de que ele vai viver no mínimo uns 10 anos. Então, nesse período, é importante você se programar para caso aconteça algum imprevisto. Da mesma maneira que a gente se programa na vida, né, com filhos e tal, a gente também tem que se programar com os animais. Vacina, consultas, ração, né, tudo isso tem que colocar na ponta do lápis. Mas a questão da castração, aqui em Piracicaba a gente tem um projeto legal de castração,
Nós fazemos multirões de castração nos bairros de baixa renda, né, de Piracicaba. E também a prefeitura castra gratuitamente pelo 156. Liga no 156 e agenda. Então é uma desculpa, talvez, falar, olha, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, porque tenho acesso, Tem todos acesso, podem ter acesso. Isso, tem acesso, é gratuito. Muito legal. Júlia, assim, quando a gente fala sobre esse assunto, é uma questão séria na vida da cidade, é uma responsabilidade do dono, do cidadão, mas do poder público também. O que o poder público pode fazer? Eu acho que conscientizar melhor, né, as pessoas, principalmente as crianças, para que elas se tornem adultos mais responsáveis, né, com relação aos animais e com o meio ambiente em geral. É importante também mais campanhas de castração, assim como nós fazemos aqui em Piracicaba, que as outras cidades, né, também se mobilizem nessa causa, porque é muito importante. E a família educar os filhos com relação a isso também. Então, você pode dizer que a questão da conscientização é chave, já é um avanço. É um avanço, é uma peça-chave mesmo para o abandono. E como contribuir? Que dica você pode dar para quem está em casa, lá nos assistindo agora, para manter um ambiente saudável e talvez o dono do cãozinho exercer uma posse responsável dos animais, seja ele cão, gato, que dica você pode dar para quem está em casa? É importante que a gente faça higienização do ambiente do animal, né, do cãozinho ou do gatinho, que a gente possa oferecer alimento de qualidade, água, um espaço coberto, né, de chuva e frio, e também tenha condições, né, de fazer essas consultas anuais, que ele consiga manter a saúde do animalzinho. Vacinação é importante, castração. Não é brincadeira, né? Mas é algo gratificante ter um animal e cuidar bem dele, né? Sim. Se você ama seu animal, você tem que cuidar bem, né? Júlia, antes da gente continuar a nossa conversa, nós vamos ver uma reportagem sobre a ONG Vira-Lata Vira Vida. Você vai acompanhar um pouquinho agora, você que está em casa. Olá pessoal, eu estou aqui com o Kaique, que é da ONG Vira-Lata Vira Vida. A gente vai conversar um pouquinho com eles sobre o trabalho, o que eles fazem aqui na ONG, qual a importância do trabalho. Tudo bem, Kaique? Bom dia, estamos aqui nesse dia chuvoso, né? Mais gostoso. Eu queria saber de você, qual é o trabalho da ONG, o que vocês fazem aqui na ONG diariamente, o trabalho da semana, como que é que vocês fazem? Diariamente, de segunda a sexta, a veterinária verifica a saúde dos animais. A gente também atende algumas outras ocorrências que apareçam durante o dia, pode ser questão de algum chamado emergencial, se acontece algum imprevisto também com os animais da ONG, através de exames periódicos, entre outros. E o trabalho de adoção, como é que é? Quais são os trabalhos que a ONG faz para poder adotar ou manter os animais aqui na ONG? Bom, nós temos a adoção, que a pessoa interessada entra em contato com a ONG para fazer a visita, escolhe esse animal, a partir disso a gente faz a verificação na casa da pessoa para ver se ela tem um local para eles se abrigarem da chuva e do sol, um local para eles tomarem também o banho do sol diário, as condições que essa pessoa tem. A partir disso feito, nós pegamos o animal escolhido, fazemos todo o check-up nele, exame de sangue, para ver se ele está tudo ok, porque nós não entregamos cães com algum tipo de doença. Todos eles vêm com um certificado assinado pela veterinária da ONG que eles estão com a saúde em dia. Depois disso ele entrega a família e aí a gente só espera o melhor para ele. Você acompanhou, você que está em casa, a reportagem sobre a ONG Vira-Lata Vira Vida. E, Júlia, uma outra situação séria que você deve acompanhar como médica veterinária, você que faz parte da ONG Vira-Lata Vira Vida, é a questão séria da agressão e do abandono dos animais. Isso é até uma lei, né, do artigo 2, que diz que aquele que em lugar público ou privado aplicar ou fizer maus tratos aos animais vai incorrer em multa financeira e pena de prisão de 2 a 15 dias. O que fazer para melhorar essa questão dos maus tratos? Talvez a denúncia, o que pode ser feito? É importante que a população nos ajude denunciando, né?
Se você vê um animal sendo maltratado, você pode ligar nos órgãos públicos e fazer a denúncia. Maus tratos não se enquadra só a agressão física, tá? Também, como a gente estava falando de ambiente ideal, maus tratos também se enquadra nessa questão ambiental. Se o cachorro fica amarrado, sabe aquele esquecido no fundo do quintal, isso também... Então é maus tratos. Isso, maus tratos, cabe denúncia. Privado de água, né, de ração, de ficar no sol, tudo isso se enquadra nessa questão. Então é importante mesmo que a população nos ajude denunciando. Tem algum telefone para isso? É a polícia ou tem algum... Tem a polícia, né? E na prefeitura também eles aceitam as ligações pelo 156. Pelo 156. Então você está em casa, você precisa fazer isso e ajudar, né, a contribuir com esse assunto tão sério. E, Júlia, a questão do cuidado com os animais é tão sério, tanto que a gente trouxe a pauta para o nosso programa Viva com Excelência. Nós acreditamos que viver com excelência tem a ver com cuidar bem dos animais, do meio ambiente, da criação, que a Bíblia diz que o caráter de um homem justo, está lá no livro de Provérbios, se conhece pelo cuidado que ele tem com seus animais. Deus, eu acredito assim como um pastor, e a Bíblia ensina assim, que antes de ser um Deus salvacionista, ele é um Deus criacionista. Você acredita que servir a criação, servir os animais, é servir a Deus de alguma maneira? Eu acredito sim. Deus nos fez, né, e e criou os animais também para a gente viver em harmonia, né? Então eu não consigo imaginar alguém temente a Deus ou que crê em Deus e que não goste ou maltrate os animais. Então eu acho que o universo todo, né, tudo é para viver em harmonia. Porque a Bíblia é tão clara em dizer que quando Deus cria o ser humano, ele coloca a criação sob os nossos cuidados, eles são indefesos, né? São indefesos, eles precisam da gente, né? A gente tem como defendê-los, eles sozinhos não conseguem. Então, uma grande responsabilidade. A gente traz essa pauta para dizer até quem está em casa, a gente que é temente a Deus, que isso faz parte. Cuidar da criação, dos animais, é algo que agrada a Deus, o Deus criou todas as coisas. Júlia, antes da gente continuar nossa conversa aqui, nós vamos para um quadro que se chama 180 Graus, nós vamos ver a história da Daniela e do Alexandre Marques, são histórias de vidas que experimentaram uma mudança. Você vai acompanhar. Bom, como todo casal, né, em 2006 a gente quis ter um filho e eu engravidei tudo em 2006 e foi uma gravidez muito complicada. Com 4 meses meu pé começou a inchar, minha pressão já começou a ficar alta, a gente já via que não era normal. E daí com 7 meses de gestação eu tive que ser internada às pressas, porque a pressão estava ficando muito alta e até então eu estava correndo risco de vida, ficou entre eu e o nenê. E o doutor, né, na época, ele salvou a minha vida e do meu filho, só que com 4 dias de vida o Arthur veio a falecer. Então eu sofri muito, né? Sempre fui da igreja, eu com meu marido, sempre estava, sempre quis estar na igreja, confiando no Senhor. Mas eu tive uma depressão muito forte, desisti da igreja, desisti da família, desisti de Deus, das pessoas, desisti de mim. Mas assim, depois de 4 meses eu conheci a Bethesda. Foi uma igreja assim que me acolheu muito. E através da Bethesda eu fui para uma célula. E na célula eu fui cuidada, eu fui curada, onde Deus me restaurou. E daí em 2009 eu fiquei grávida na Bethesda, com todos orando, buscando. E mais uma vez meu filho veio a falecer, outro menino, promessa de Deus, mas não consegui. Segunda perda, eu não tive a depressão muito forte, porque eu fui cuidada na Bethesda da primeira perda, né? Eu consegui lidar melhor com a situação, eu via que Deus estava no controle de tudo. E me apeguei num versículo de Isaías 65, 23, que em várias versões fala que eu não ia gerar filhos mais de morte, e sim filhos de vida, né? E então eu me apeguei nisso, me apeguei nas orações, e depois nós descobrimos que eu tinha uma trombose na placenta, né? Tive uma trombose na placenta e teve que ser cuidada.
Então foi assim, sempre meu marido do meu lado, sempre a gente orando, buscando a célula, a igreja, todos nos ajudando. E daí em 2010 eu fiquei grávida outra vez, mas confiando e não desisti do Senhor e não desisti de eu ser mãe, porque era o meu maior sonho ser mãe. Eu via todo mundo, Dia das Mães, via minhas amigas, meus amigos, todos sendo pais, e era meu sonho do Alexandre, ser pais. E aí foi muito lindo, foi diferente, todo mundo orando mais uma vez. E aí veio a Valentina, muito saudável, tivemos que tirar lá antes, né? E nesse tempo eu tive uma amiga, a Cileide, que me levou nesse médico, que cuidou de nós. Mesmo Deus sempre cuidando, mas esse médico que encontrou o que estava acontecendo, que era a trombose, a trombofilia, né, que todo mundo fala. Tive que tomar umas injeções na barriga. Assim, foi assim uma gravidez bem também cuidadosa, tudo, mas sempre com Deus, né? E Deus sempre cuidando de mim, do meu interior, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, mas eu confiava que um dia eu ia ser mãe de uma menina, né? Que Deus me presenteou. E eu estou muito feliz, porque a Batista Bethesda para mim é tudo. E uma célula é uma estrutura espiritual, né? Então eu louvo a Deus por tudo. Você que muitas vezes está passando por uma dificuldade de ser mãe, como Deus fez um milagre da minha família, e eu criei que Deus poderia fazer tudo mesmo, não desistir de ser mãe, e hoje eu tenho a Valentina. Então creia que Deus pode fazer um milagre. Eu sou um milagre, a minha filha, a minha família é um milagre. E você também vai ter esse milagre na sua casa. Obrigado, Dani e Alexandre, por esse testemunho que muito impactou a nossa vida e nos inspirou. Você que está em casa, Jesus pode mudar a sua vida, te dar uma virada de 180 graus. Júlia, para continuar a nossa conversa aqui, a ONG Vira-Lata Vira Vida tem algum projeto que talvez quem está em casa pode se inteirar para melhorar essa questão dos maus tratos, do abandono dos animais? A gente tem sim, a gente tem os projetos de adoção, né? Todos os animais, nós temos 350 animais no abrigo, todos eles estão aptos para serem adotados, então, né? Precisando de 350 pais. Pais, isso. A gente espera que eles sejam adotados, né? Porque o abrigo é um lar transitório, eles estão lá até acharem um lar definitivo. Porque a gente não consegue dar atenção e carinho 24 horas para 350, né? Então, todos os nossos peludinhos lá estão para adoção, todos castrados, vacinados, vermifugados. E também, quem não pode adotar um cão, pode adotar à distância. A gente tem o site da ONG, né, que é o www.viralatavira-vida.org.br, que tem lá um link Adote à Distância. Aí você colabora, você adota um cão à distância e colabora para a vida dele lá no abrigo, até ele ser adotado por uma família. Um valor financeiro, alguma outra contribuição? Doação de ração, medicamento, valor financeiro, da maneira que for melhor. Como a gente não estipula nada, a pessoa que quiser ajudar pode ajudar então, da maneira que ela acha que pode contribuir. Isso. Então vai aparecer de novo aqui na tela, você pode repetir o site? Qual é? www.viralatavira-vida.org.br. E tem algum outro projeto, alguma coisa? São esses que a gente também tem campanha de arrecadação de ração. As pessoas podem levar nas 2 agropecuárias conveniadas que nós temos aqui em Piracicaba. Tem no site, né, que é a Agropecuária do Marinho e a Agropecuária do Mané. Pode doar as rações lá. E como faz? É só chegar lá e perguntar, falar, olha, eu quero fazer a doação? Pode dar a quantidade que achar melhor, né, que puder dar. E aí falar, essa eu quero doar para a ONG. E aí, quando tem lá a ração para a gente retirar, a gente vai e retira. Como é que está sendo isso? Muitas pessoas têm contribuído? A gente recebe bastante contribuição, graças a Deus. Mas a gente ainda precisa, né? Porque os animais, 350, imagina, São muitos animais. São muitos animais. Então, a gente está sempre precisando de ração, medicamento, contribuição financeira, de qualquer maneira. Inclusive voluntários. A gente precisa muito de mão de obra mesmo, assim, que vá lá, ajude na limpeza do abrigo,
Ajude nos nossos mutirões. Podemos fazer, assim, alguém que quer dispor de algumas horas para ajudar, é possível? Sim, claro, é possível e bem-vindo. A gente tem o site, né, que você pode entrar em contato pelo site ou pelo telefone, que é o 998311929. O horário de atendimento do telefone está um pouco restrito por enquanto, que é das 5 às 20, né, das 17 às 20 horas. Mas a gente está sempre pronto para atendê-los, né? Tanto online, pelo site ou pelo Facebook, que é a página Vira-Lata Vira Vida, quanto pelo telefone. Muito legal. A gente já falou de tantas coisas aqui, mas tem alguma outra dica que você sinta que seja importante para quem está em casa, na questão dos animais? Olha, eu acho que é fundamental mesmo que você dê todo esse suporte para o animal que você adotou ou o animal que você já tem em casa. E quanto aos animais de rua, maus tratos, essas coisas, é importante mesmo que você comunique, né, os órgãos públicos para que eles possam analisar a situação, fazer o recolhimento se necessário, para a gente poder dar um suporte para esses animais. Infelizmente, o abrigo conta com 350 animais e nós não temos espaço suficiente para recolher todos. Então vocês não fazem recolhimento de animais? Não, a gente não faz. A gente tem muitos animais e o espaço não é tão... a gente está com dificuldade de colocar todos os animais, né, de recolhimento. Então, o que acontece? Por enquanto, a gente não está recolhendo nenhum animal. Cabe aos órgãos públicos fazerem isso e aí, se for necessário, encaminha para a gente. Nós podemos contribuir com a população que nos solicita o recolhimento de outra maneira. Por exemplo, se você achou uma ninhada na rua, a gente acha importante, como nós não podemos recolher, a gente pode dar o suporte para você recolher por tempo determinado, e aí nós fazemos a castração, nós levamos para a feirinha e damos todo esse suporte. Se alguém não puder fazer isso, ele liga em qual telefone? É 156? No 156, que é o da prefeitura, é isso. Júlia, para fechar nossa conversa, como é que a gente pode ajudar? Você falou várias coisas aí, mas como é que a gente pode ajudar a ONG Vira-Lata Vira Vida? Bom, a gente tem o site, né, que eu já falei, vou repetir, que é o www.viralatavira-vida.org.br, e também a gente tem uma conta bancária que as pessoas podem depositar a quantia que for cabível a ela, que é o Banco do Brasil, agência 3352, dígito 1, conta corrente 20.885-X. Muito legal. Então você que está em casa, está aparecendo aqui na tela, você pode ajudar de alguma maneira aí a Vira-Lata Vira Vida e contribuir, porque nós queremos viver com excelência, cuidando da criação que Deus colocou sobre a nossa responsabilidade. Isso mesmo. Júlia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada, senhor. Foi muito útil para quem está em casa, para os nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso. Obrigada. E eu queria indicar um livro para quem está em casa. Você que está em casa, a gente sempre indica todo programa um livro para abençoar a sua vida, para você viver com excelência. Eu queria indicar esse livro que se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, para você cuidar bem das suas emoções. E aí você pode adquirir esse livro, é uma dica para você que quer viver com excelência. Nós vamos agora para um quadro Percepções, que tem uma palavra voltada para o seu coração, você vai acompanhar você que está em casa. As portas estão em todos os lugares. A sua função é nos levar para novos ambientes. Nós entramos por elas em todas as situações da vida, no trabalho, na escola, em casa, e nós só podemos chegar num outro lugar passando por portas. As portas revelam um retrato da nossa vida porque elas revelam as nossas escolhas e os nossos desejos. Que porta você tem entrado? Nós oramos por portas abertas muitas vezes, nós desejamos portas abertas, mas há muitas portas que nos levam para a destruição. Há portas que nós abrimos e que nos levam para longe de Deus, e as portas que Deus abre nos levam para perto dele. Portas que nos levam para a vida e portas que nos levam para a morte. É por isso que Jesus, em João capítulo 10, versículo 9, ele diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim será salvo. Jesus é a porta. É através dele que nós conseguimos receber uma vida de paz e excelência. Somente andando e entrando nessa porta que se chama Jesus, nós podemos ter esperança para a nossa vida. Por isso a pergunta que eu faço para você é essa: por qual porta você está entrando?
Eu estou diante de uma porta que se chama Jesus. Você quer entrar por ela? Se você entrar por ela, eu tenho convicção que você vai receber paz e esperança para todo sempre. A grande questão é que nós temos uma tendência muito grande de escolher as portas que nós abrimos, definir as portas às quais nós passamos, e o conselho que eu deixo para você que está em casa é: entenda que Jesus é a porta. E quando ele diz que aquele que passar por ele será salvo, essa salvação tem a ver com uma vida de excelência em todos os aspectos. Na sua família, na sua vida financeira, a plenitude e a felicidade que o ser humano procura. Por isso essa é a palavra que eu quero deixar você entender. Qual é a porta que você tem entrado? Jesus é a porta. Nós vamos ficando por aqui e voltamos na semana que vem com mais um programa Viva com Excelência. Eu desafio você a divulgar esse programa para os seus amigos e toda semana ele vai estar na íntegra nas redes sociais. Se você quiser contribuir de alguma maneira, você pode enviar um e-mail para vivacoexcelencia@gmail.com, vivacoexcelencia@gmail.com. Obrigado pela sua audiência e nós esperamos você na semana que vem, e eu também te aguardo todos os domingos às 18h30 na celebração da Igreja Batista Bethesda lá no Clube Atlético Piracicabano, que está passando aqui embaixo os endereços. Nós aguardamos você para repartir um pouquinho daquilo que nós temos recebido. Uma boa noite, Deus te abençoe, viva com excelência e até a semana que vem.